Iniciando umas análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos analisar o portal Coluna do Fla, naquele esquema, leio o título e ali faço minha análise. Se você quiser ler a reportagem completa, entre no site e veja o trabalho jornalístico feito sobre a notícia. Vamos lá, o Flamengo deve ter reforço em jogo contra o Vasco. São alguns nomes que eu acho que seria fundamental para ter um time mais equilibrado taticamente. Emerson Royal, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Michael e Cebolinha. Eu acho que ficaria bem interessante os laterais de bom nível. Dois zagueiros jovens de promessa, João Vitor e Iago, com Ayrton Lucas e Emerson Royal. Acho que ficaria uma zaga boa. Dois volantes de poder de marcação excelente, que é o Everton Araújo e o Alan. Acho que tá aí uma contenção ali na frente da área. Dois atacantes habilidosos, o Michael e o Everton Cebolinha. E você põe o Guilherme e o Camargo ali, que é um 9 de referência. Se você colocar o Josué, não é um 9 de característica, já o Camargo é um 9 de característica. Então acho que o time ficaria bem balanceado. E eu ia além, levaria alguns titulares, tipo Pedro, que nessa posição, o Carrascal ou Arrascaeta, tem posição física ali, para ficar no banco. No segundo tempo ali, naquele jogo na pressão, você poderia colocar os dois e aumentar o nível. Assim como outros jogadores, depende da condição física, se pode ou não jogar, mas pelo menos ali para os 30 minutos do segundo tempo, entraria com esses caras aí para aumentar um pouquinho o nível nesse jogo contra o Vasco. Acho que ficaria bem interessante o Flamengo pensar nessa hipótese também. Outra notícia que tem a ver com o jogo: Felipe Luiz ou Bruno Pivetti. O Flamengo tem dúvidas sobre o técnico que comandar o time contra o Vasco. Tem que ser o Felipe Luiz. Acho que está na hora do Felipe Luiz ter a orientação do time ali, para conhecer o pessoal da base, conhecer os jogadores. Acho que seria fundamental para o Flamengo ter esse equilíbrio aí nesse quesito. Acho que com certeza esses dois jogadores, o Felipe Luiz estaria mais consistência tática, orientaria melhor o time dentro do campo, sabendo que o jogo ali é vencido por detalhes. Então o Felipe Luiz poderia ter isso, além de levar alguns titulares para o banco de reserva ali para 30 do segundo tempo ali, que o jogo tiver 0 a 0, você colocaria um Pedro, um Arrascaeta, um Carrascal, você aumentaria o nível para jogar 15 minutos. Pelo que eu li, ouvi falar em alguns blogs que alguns jogadores poderiam jogar 20 minutos só. Então seria ideal que o Felipe Luiz tivesse no banco esses jogadores que podem jogar 20 minutos para aumentar o nível e vencer esse clássico contra o Vasco, que é importantíssimo para colocar o Flamengo de volta na disputa do Campeonato Carioca e somar pontos importantíssimos. Vamos para mais notícias. Saiba onde assistir ao jogo Flamengo e Vasco pelo Carioca. Vai passar pelos todos os canais da Rede Globo, TV Globo, Sport TV, GTV e esses aí, todos os canais da Rede Globo. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz identifica a preparação do time principal do Flamengo. É isso aí, ele tem que preparar realmente esse time da base. Por um lado foi bom, porque o Flamengo conseguiu negociar alguns jogadores, como o Alisson, o Iago está meio que negociado, deu qualidade, alguns jogadores deu ali para salvar, Pablo Lúcio, o Johnny, que machucou um lateral que saiu na segunda rodada, fez o Flamengo perder muita qualidade ali pelo lado esquerdo. O Daniel Salles mostra que tem um bom futebol. Então o Flamengo conseguiu colocar esses jogadores em vitrine, negociou um jogador logo no início do ano, que foi o Alisson. Conseguiu vendas, Vitor Hugo, que eu acho que poderia ter entrado aí nesse time, mas só conseguiu vender ele para o Atlético Mineiro. Conseguiu também o Juninho, que poderia ser o 9 desse time. O Flamengo já negociou, já fez com o México, então são jogadores que já foram negociados, onde o Flamengo conseguiu ali fazer algum dinheiro, que é fundamental nesse período, fazer um dinheirinho. Aí em julho vende mais um outro jogador que estão sobrando no elenco, e ali vai dinheiro para trazer grandes nomes
como o Paquetá. Vamos lá, que é a bola da vez do momento. Gramado Maracanã recebe manutenção e está pronto para jogo entre Flamengo e Vasco. É fundamental ter o Maracanã com gramado ideal para um bom jogo, para uma boa partida e ali conseguir ganhar os jogos. Então é fundamental o Flamengo ter o Maracanã de volta. A casa do Flamengo faz falta para a torcida. Estádios do Rio são muito pequenos, gramados ruins. Por isso que eu falo, a Federação do Rio ganha dinheiro. Eu acho que poderia pegar esse dinheiro e investir nos clubes de pequena estrutura para estruturar bem. Mirassol mostrou isso, onde eles conseguiram fazer seu centro de treinamento ali, fizeram algo assim, um trabalho ali no centro de treinamento, onde colocaram eles na Série A e fizeram um bom campeonato brasileiro e conseguiu vaga para a Libertadores. É nesse pensamento aí ao qual o Flamengo ou a Federação do Rio tem que trabalhar os clubes do Rio. Aí você vai ter um campeonato carioca forte, vai ter time estruturado, gramados bons e estádios reconstruídos. Acho que tem que ter a ajuda da Federação do Rio, porque os clubes de menor expressão do Rio são muito mal administrados. Então acho que já que vai ter jogos nesses estádios, a Federação do Rio tinha que cuidar e vai gastar aí 1 milhão ou menos para ter um gramado ideal, uma estrutura boa, estádios acolhedores para receber torcida. Então acho que isso aí também muita federação do que do clube. Vamos para mais notícia. Qual vai ser o salário de Lucas Paquetá no Flamengo? Na reportagem fala que é 40% que ele ganha, mas a gente tem que superentender que entender, melhor falando, que o real é menos valorizado que a libra, então ao qual aí essa proporção de salário é menor. Então se a gente tem isso, mais nada que 2 milhões por mês, deve ser isso que ele vai ganhar, ou 1,5 milhão, no Brasil não sei se é ideal para um cara ficar rico e viver bem da vida. Então é um salário, acho que é bom para que o Paquetá venha. Então ele vindo, eu acho que também vai ter um meio de campo perfeito para que jogar o Campeonato Brasileiro. Eric Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e Carrascal, qualidade técnica. Também vai ter muita qualidade técnica no toque de bola, nos chibres e na finalização. Com esses três, com esse meio campo aí, o Flamengo tem, além do Pedro na frente, um time assim que tem a qualidade imensa de futebol, cheio de socais, sério, assim, com vontade de vencer. O Flamengo é imparável. E no segundo tempo, aí você pensa, o Flamengo chega no segundo tempo, os caras vão cansar. Se o Flamengo vem com Samuel Lino, Bruno Henrique, Prata e Luiz Araújo, dá aquele aparato, 4 jogadores de velocidade, 4 jogadores que marcam pressão. Então o Flamengo entra no segundo tempo, podendo fazer a substituição, aumentando seu poder de marcação no campo adversário e ganhar muitas coisas. Eu acho que esse time do Flamengo vai ser, esse ano, com o elenco todo, vai ser um time bem acima da média. Vamos para mais notícias do Flamengo. O presidente do Real Madrid sugere caminho para Vinícius Júnior após falha no Bernabéu. Eu acho que o Flamengo tem que ter esse fundo que eu falo, juntar dinheiro, esse ano Paquetá, quem sabe ano que vem Vinícius Júnior, com essas crises que está tendo ele no Real Madrid. O Flamengo já começar ali uma conversa, daqui 2027 o Flamengo possa contratar ele. Acho que o Flamengo vai gastar 42 milhões no total com bônus e tudo por Paquetá. O Flamengo consegue 50 milhões ano que vem para contratar o Vinícius Júnior. Acho que Paquetá, depois traz Vinícius Júnior, depois João Gomes. Putz, assim, é um sonho, acho que para todo flamenguista, desde jogadores repatriados para o Flamengo. Já pensou um ataque com Vinícius Júnior, Arrascaeta e Paquetá e Pedro na frente? Um ataque vai ser muito forte, sério. Então, assim,
Eu acho que o Vinícius Júnior já ganhou um rio de dinheiro lá fora. Acho que não é por causa de dinheiro que ele joga futebol hoje. Ele joga mais por... acho que a paixão pode falar mais alto nesse momento e fazer com que ele retorne para o Flamengo, se livrando dessas vaias e vindo para o clube onde ele vai ser amado e onde que ele joga com todo o coração, com toda a vontade. Então acho que o Flamengo pode sim, esse ano, começar uma conversa com o Vinícius Júnior, se há um interesse dele, se há a vontade dele de ganhar menos, vir por camisa, para que 2027, ali em julho de 2027, também traga ele. Acho que dá para começar uma conversa sim. Eu acho que o Flamengo vai gastar 42 com Paquetá, consegue 50, 60 milhões de euros para gastar com o Vinícius Júnior. Claro que não vai ser tudo à vista. Tem aquele jogo que parcelar, então o Flamengo pode parcelar em 3 anos, pagando 20 milhões por ano pelo Vinícius Júnior. Acho que dá para você negócio sim. Claro que é negociação, então o Flamengo tem como com o outro trabalhar bem esse quesito. O Flamengo é surpreendido em casa e perde para time uruguai na Champions de basquete. O basquete esse ano tem que vingar, acho que é o segundo esporte de expressão do Flamengo depois do futebol, é o basquete. O Flamengo, claro, tem um time de vôlei muito bom, time de futebol feminino sendo reconstruído num processo lento. Acho que no futebol feminino o Flamengo não pode gastar rios de dinheiro para ser um time forte, onde as meninas ainda não são sustentadas ainda pelo clube. Então tem que ser um trabalho a longo prazo, com formação de base, criando jogadores, tentando aos poucos aumentar o salário, você pagar bem. Então acho que é um trabalho a longo prazo para o futebol feminino. O vôlei já é uma realidade, o basquete é outra realidade, entre outros esportes como ginástica olímpica, remo, que são realidades do Flamengo. Então o basquete esse ano acho que ainda está para recuperar, mas tem que movimentar e ter seu público fiel. Acho que ali é um trabalho de marketing ali, de um trabalho ali de selecionar pessoas que amam basquete, que gostam do basquete e são o primeiro para levar eles aos estádios. Vamos para a última notícia para finalizar. Reforço do Flamengo diz que sonho da família pesou para fechar contrato. É isso aí, o goleiro Andrei, acho que é assim que fala o nome dele, veio. É um jogador que vai somar demais. Acho que é um cara, fala muito bem, um cara muito simpático. É um cara que com certeza logo vai se entrosar com o clube e ali vai ser o seu trabalho. E falei que a última, vou fazer mais uma aqui, que eu esqueci dessa aqui, que eu achei muito interessante também. Cartão e intercepção. Torcedores do West Ham se divide com a saída de Paquetá para o Flamengo. Isso aí já está em tudo, que os torcedores já estão vendo a saída dele. Então acho que questão de detalhe também, realmente fechar com o Paquetá. Qualquer saída causa decepção e gratidão ao mesmo tempo. Gratidão porque o jogador veio, decepção por ver um craque saindo do seu grupo. Mas é interessante, já que lá na Inglaterra já estão falando dessa possível saída, os torcedores já estão comentando. Então quase certo para que tá bem e que venha somar demais para o Flamengo. Acho que um meio campo com um time formado: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e Pedro, faz o Flamengo assim ser um dos favoritos a conquistar tudo esse ano. Acho que a qualidade desses todos os jogadores sobressai sobre qualquer time, mas tem que ter coração também. Acho que o time tem que ter coração e o Paquetá é muito apaixonado pelo Flamengo. Então vem essa soma a mais. Além de ser um craque, ele é apaixonado pelo Flamengo. Isso aí pulsa diferente dentro de campo. Então faz toda a diferença para quem gosta de futebol e gosta do Flamengo. Então finaliza a análise comigo, Eduardo. Amanhã eu volto de novo com mais análise sobre o nosso Flamengo.